Oi, meu nome é Gabriela e eu tô de volta aqui com vocês para falar sobre a segunda parte do vídeo de Procreate. A primeira foi com uns 20 minutos, eu não sabia se vocês iam aguentar tanta falação. Mas se esse conteúdo te interessa, então você tá de volta aqui no segundo vídeo para ver o que mais que eu tenho para falar sobre o Procreate, que não é pouca coisa ainda. Nesse primeiro vídeo eu vou começar de uma forma diferente. Eu pedi lá no Instagram para vocês me mandarem perguntas e dúvidas que vocês têm sobre o aplicativo. E aí eu vou ler algumas das dúvidas que vocês me mandaram e já vou começar esse vídeo respondendo essas perguntas. Então vamos lá ver o que vocês me mandaram. Priscila, vou botar o arroba dela aqui, me perguntou quais brushes você usa. Os pincéis que eu uso não são pincéis que já vieram no Procreate, com exceção de alguns. Alguns eu uso que já vieram no aplicativo, mas eu também baixo e compro pincéis. Eu acredito que os pincéis assim que mais me perguntam são os pincéis que eu finalizo minhas ilustrações. E eu uso um brush da Lisa Bardot, vou deixar o nome dela aqui, e são maravilhosos, eu gosto muito dos brushes dela. A Magna Martinez me perguntou, dá pra baixar pelo PC? Não, por enquanto o Procreate é só pro iPad, apesar de eu ter visto um comentário no perfil oficial do Procreate dizendo que em breve eles podem liberar para Android, então o tablet da Samsung é provável que vá ter em breve. A Vitória Silveira me perguntou como suavizar o pincel para o traço ficar mais uniforme, e essa dúvida tá lá no primeiro vídeo, então se você não assistiu, corre lá no primeiro vídeo que eu dou a dica sobre o Streamline. A Bruna me perguntou como funciona o pagamento, se é mensal. Não, essa é a parte maravilhosa do Procreate, que o pagamento do Procreate ele é único. Você baixa o aplicativo, você paga por ele uma vez, não é mais do que R$40, se eu não me engano. Eu vou pesquisar e vou deixar o preço certinho aqui. E você paga uma vez só pelo aplicativo. Ah, mas Gabi, se tiver atualização, se sair uma versão nova, eu vou ter que pagar de novo por essa versão? Não. Saiu uma versão nova e eu simplesmente só atualizei e tá lá o meu programa funcionando perfeitamente. O Gabriel me perguntou se para iniciantes é adequado. E aí essa pergunta depende se você já desenha, se você já tem um conhecimento de desenho. Tudo que você faz no papel você vai conseguir reproduzir no Procreate, desde o rascunho até a finalização. E eu acho que é uma ferramenta bem legal. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui sobre o Procreate. Eu percebi, artisticamente falando, depois que eu comecei a usar o Procreate, eu desapeguei um pouco mais do processo de ilustração. Então, quando eu fazia no tradicional, eu tinha muito medo de borrar, de errar. E aí com o Procreate, por ser uma ferramenta digital e me trazer mais liberdade, eu comecei a me soltar mais nas artes e aí consegui evoluir mais o meu desenho. O Gucci, beijo Gucci, me perguntou quando vai ter vetor no Procreate. Meu Deus! Então, o Procreate ele não é um programa de vetor, ele é um programa que trabalha em pixels, assim como o Photoshop. Infelizmente não dá para fazer vetor ainda no Procreate, mas dá pra gente exportar o nosso traço e trabalhar com o vetor lá no Illustrator. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso depois. A Ilustragi me perguntou, ele salva em uma boa qualidade de imagem ou você precisa salvar em outro programa? E ele salva em uma ótima qualidade de imagem, basta você fazer a configuração certinha, e isso eu falei também lá no primeiro vídeo. Então, essa foram uma das perguntas que me mandaram lá pelo Instagram, e agora que a gente respondeu, eu vou continuar a segunda parte do vídeo sobre o Procreate, que ainda tem muita coisa pra falar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá seu like, não esquece de se inscrever, porque ainda vai ter muito conteúdo sobre Procreate por aqui. Vamos lá então para a segunda parte. Agora vamos falar aqui desse outro lado, do lado esquerdo do Procreate. Eu tenho aqui essas opções onde eu consigo colocar para cima e para baixo, que é para definir o tamanho dos pincéis. Então se eu tô aqui com um pincel, deixa eu selecionar outro. Não, pode ser esse mesmo. Então, se eu colocar aqui, ele vai estar no máximo de tamanho do pincel. Deixa eu selecionar outra cor para vocês visualizarem melhor. Então, aqui ele vai estar no máximo de tamanho que ele consegue chegar, esse pincel, e aqui o mínimo, né? Dependendo da pressão. Se eu colocar bem menor, vocês já quase não vão conseguir enxergar, eu acho. Mas tá bem fininho. E aqui eu mexo na opacidade desse pincel. Então, vamos supor que o pincel tá lá no máximo dele, mas eu mexi aqui na opacidade, então a cor dele vai ficar mais clara. Baixei mais, se eu baixar mais não aparece quase nada. Outra coisa é quando a gente está fazendo alguma ilustração, vamos supor aqui, tá com 0 de opacidade, a gente está fazendo alguma ilustração e aí a gente está trabalhando com várias cores, e aí a ilustração já está, né, com um monte de cor, e para você não ficar indo direto aqui para selecionar a cor que você usou e tudo mais, você pode clicar aqui
e colocar o pincel em cima, que ele vai pegar a cor que você quer. Então, para você não ficar indo e clicando e tudo mais, você consegue só clicar e selecionar a cor. Aqui no finalzinho a gente tem essa setinha de voltar, que é para voltar alguma ação, e tem de refazer, que aí é bem, né, já intuitivo. Agora, outras coisas, outros tipos de gestos que a gente consegue fazer aqui no Procreate. Eu acabei de fazer esse coração e ele tá aqui, né? Ele ainda tá com um pouco de camada para baixo, porque eu fiz... Se eu colocar alguma coisa, isso é muito importante. Se eu tiver feito uma ilustração e eu pegar essa ilustração e eu jogar ela para cá e eu tirar da seleção, quando eu puxar, ele vai ter feito um corte. Então não é como no Photoshop, que a gente consegue colocar as coisas lá para fora do arquivo e depois trazer de volta. Não funciona assim, ele vai fazer esse corte mesmo. Então tem cuidado para você não acabar cortando alguma coisa sem perceber e depois acabar estragando seu trabalho. Então eu tô aqui com esse coração que eu fiz e eu posso fazer alguns atalhos, digamos assim, por gestos. Que aí quais são esses atalhos? Se eu passar 3 dedos para baixo, vai aparecer essa caixinha aqui pra mim, onde eu consigo copiar tudo. O copiar tudo, ele vai copiar tudo do seu arquivo. Ele vai copiar todas as camadas, todas as cores, todos os traços, tudo que tiver visível dentro do arquivo. Aí tem a opção de copiar apenas, que só vai copiar o que tiver na camada. Então, se eu colocar copiar, ele já ativa aqui pra mim o colar. E ele vai fazer uma nova camada com um coração igualzinho, ó. Então eu tô aqui com esse coração, aí vamos supor que eu fiz aqui uma bolinha. Tem essa ferramenta aqui que é o S de seleção, que eu já falei pra vocês. Se vocês clicarem nesse S, também vai abrir aqui embaixo, ó, essas opções. E aí, normalmente eu uso, depende do que eu vou querer, mas aqui tá na mão livre, é o que eu quero, porque eu quero selecionar só essa bola. E aí cliquei aqui, tô só com a bolinha selecionada, eu vejo se eu tô na camada da bolinha mesmo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar 3 dedos para baixo, vou cortar e colar. Então o que foi que fez? Separou o coração da bolinha. Dei um zoom agora para vocês verem, eu vou até tentar usar um outro pincel, um que não tenha textura. Eu vou apagar aqui tudinho. E eu vou fazer um traço aqui. Você vê que esse é um pincel que é bem limpo o traço. E aí, quando a gente clica em seleção ou quando a gente clica aqui nessa opção, também abre, ó, uma parte aqui embaixo. E o que acontece? Às vezes as pessoas acabam mexendo para mudar de tamanho, a gente consegue mudar de tamanho. Então, se eu tô com esse coração aqui, eu quero fazer que ele fique maior, eu consigo aumentar ou diminuir esse coração. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas faziam isso e quando elas desselecionavam, o coração perdia bastante a qualidade. E aí o que você pode fazer para impedir isso é deixar nessa configuração aqui, ó. Aqui tá com magnetismo para poder não deixar a forma assim, ó, fazer perder o formato. Então, se eu deixar aqui em forma livre, ele vai ficar todo fora da proporção que eu fiz. Então, se eu deixar aqui com magnetismo ou uniforme, ele vai aumentar e diminuir certinho. E aí, para não perder muito a qualidade, sempre deixar aqui, ó, em bilinear. Porque normalmente ele vem com o bicúbico, eu acho. E aí, quando a gente mexe e solta, ele perde a qualidade bastante. Então, eu sempre deixo aqui no bilinear, que aí eu consigo ter um pouquinho mais de liberdade para mexer e diminuir, sem perder tanto a qualidade. Porque, lembrando, o Procreate ele não é um programa que faz vetor. Então, dependendo do tamanho que eu tiver feito esse coração, se eu quiser aumentar muito o tamanho dele, ele vai perder sim um pouco da qualidade. E aí, voltando para falar aqui, então, a gente tem também o automático na parte da seleção, que aí vamos supor, eu tô aqui na camada do coração, o automático ele serve, por exemplo, eu quero selecionar só o que está dentro aqui do coração. Aí eu consigo selecionar e se eu der um clique e afastar mais para o lado direito, aparece esse limiar aqui, ó, da seleção, onde eu consigo mexer e deixar ele quase que no máximo, um pouquinho antes dele pegar toda a tela. E aí o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo vir aqui e colocar outra cor dentro.
Eu selecionei só a parte de dentro do coração. Então aqui na seleção, outras coisas que eu consigo fazer quando eu acabo de selecionar é remover a seleção que eu fiz. Eu posso inverter também essa seleção, copiar e colar, que aí ele vai já fazer todo esse processo de duplicar o coração. Consigo também, se eu clicar aqui em seleção e segurar, ele vai pegar a mesma seleção anterior, que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e acaba perdendo a seleção que a gente fez. Então, se eu segurar aqui, ele já pega essa última seleção. E tem também a opção de salvar e carregar. Se eu clicar, eu consigo salvar essa seleção exatamente que eu fiz. Se você fosse precisar selecionar esse mesmo espaço outras vezes, ele cria aqui essa seleção e salva para você. E aí você pode apagar também se você quiser. Sobre essa ferramenta aqui, que é onde a gente consegue mexer aqui no nosso coração, tem essas opções, como eu falei, forma livre, uniforme, distorção, que aí eu consigo pegar aqui, ó, e fazer uma coisa meio que em perspectiva, se eu quiser deixar esse coração meio como se fosse em perspectiva, eu consigo mexer aqui nele. E tem o torcer também, que aí se você quiser torcer um pouquinho mais esse coração, eu consigo colocar aqui para um lado, para o outro. Você consegue bagunçar bastante. E aí aqui embaixo tem algumas opções, por exemplo, ajustar a tela, ele vai fazer com que esse coração preencha a tela. Só que a gente precisa ter cuidado porque às vezes, ó, ele tá aqui no torcer, eu vou colocar no uniforme. Às vezes ele acaba passando, então a gente precisa ter cuidado para não cortar a nossa ilustração. Aqui tem pra gente virar, então virar horizontal, vertical, girar 45, ajustar a tela que eu mostrei para vocês e redefinir, que é para voltar à forma que ele estava antes. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente está com essa opção selecionada, às vezes a gente quer colocar uma coisa bem pertinho de outra. E aí, às vezes, com a sua mão, você não consegue deixar mesmo no local que você quer. E aí, o que dá para você fazer? Se você clicar na tela, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Se eu selecionar e clicar na tela várias vezes, esse coração ele vai se afastando e a cada 1 pixel para o lado que eu estiver clicando. O mesmo funciona se você fizer para cima, para baixo, para o lado, ele vai se aproximando lá da pontinha. Ó. Então, ele foi de pixel por pixel se aproximando. Se eu colocar para cima também, der vários toques, ele vai se aproximando bastante lá dessa parte. Outra coisa que eu configurei, pelo menos no meu Procreate, eu ainda estou tentando usar bastante essa ferramenta, é que eu coloquei a opção que a gente faz assim, ó, aperta, segura, e aí ele abre esse círculo aqui, que tem alguns atalhos, digamos assim. Então vamos supor que eu estou aqui fazendo uma ilustração, estou fazendo o traço dessa ilustração e tudo mais. E aí eu quero agora uma nova camada. Então, ao invés de eu ir lá e clicar para fazer uma nova camada, eu posso só apertar e segurar e colocar a nova camada que ele já fez. Eu já vou fazer esse traço aqui em uma nova camada, ó, separado. Esse gesto, ele não vem já assim normal no Procreate, é uma coisa que você tem que configurar. E onde a gente configura isso? Aqui nas ferramentas, que também tem muita coisa pra gente falar. E aí esses atalhos aqui eu consegui definir nessa opção aqui nas ferramentas. Eu venho aqui em ajustes, controles de gestos. Então a gente tem aqui o Quick Menu, que eu habilitei e eu coloquei essa opção, toque e mantenha. Ao manter um dedo na tela, o Quick Menu será aberto. E você consegue colocar o limite de tempo que você vai ficar com o dedo para aparecer aquele Quick Menu. Então, eu coloquei mais ou menos aqui, 0,40 segundos, tocando na tela, vai aparecer o Quick Menu. Vindo aqui de novo na parte de controles de gestos, tem outras coisas que eu também mexi. Então, por exemplo, aqui em geral, essa opção, desativar ações de toque, o meu, ele tá desse jeito. Por quê?
Normalmente ele vem assim, e o que isso faz, né? Faz com que, se você estiver às vezes desenhando, você pode ser que passe o dedo e acabe fazendo alguma coisa com o seu dedo, tipo, fazendo alguma ação, desenhando alguma coisa com o dedo. Como isso acontecia muito, às vezes eu estava fazendo aqui alguma coisa e acabava passando a mão ou o dedo, eu só ia ver bem mais pra frente que eu tinha feito algum traço em algum canto que não devia com o meu dedo. Então eu vim aqui, controle de gestos, e eu coloquei desativar ações de toque. Então eu não consigo desenhar com o dedo, ele só vai reconhecer quando a caneta estiver desenhando. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa parte das ferramentas. Se a gente vier aqui em adicionar, a gente tem essas opções. A gente tem a opção de inserir um arquivo, inserir uma foto, tirar foto e adicionar texto. Isso também é uma ferramenta nova no Procreate. A gente consegue agora escrever um texto, então vou colocar aqui teste, e a gente consegue editar o estilo. Quando aparece editar o estilo, a gente consegue escolher a fonte. É possível também pegar a fonte de outros lugares, importar a fonte, então a gente tem aqui essa opção. A gente consegue mexer no tamanho, no espaçamento, consegue mexer em várias funções aqui, ó. Colocar mais para baixo, mais para cima, e na opacidade também da fonte. Voltando então para as configurações, a gente tem aqui a opção de tela. Em cortar e redimensionar, a gente consegue mexer se a gente precisar expandir um pouco mais o nosso arquivo ou até diminuir um pouco mais o nosso arquivo, a gente consegue. Lembrando que quando a gente vai mexendo, se eu diminuir esse arquivo, o número de camadas ele está aumentando. Então aqui ele estava com 29 camadas, eu diminuí, ele está com 54. Se eu voltar aqui para o tamanho que estava, 29 camadas, e se eu aumentar, as camadas vão diminuir. Então, fiquem atentos quanto a isso. Ainda sobre tela, aqui a gente vai ter a assistência de animação, que eu vou falar um pouco mais em outro vídeo. Aí, quando a gente ativa essa assistência, vai abrir aqui uma nova aba, mas por enquanto eu não vou falar tanto sobre isso. Temos aqui também a guia de desenho, que eu uso muito. Sempre quando eu vou começar um rascunho, eu ativo a guia de desenho. E aí eu pego o meu pincel 6B. Normalmente eu pego uma cor vermelha para fazer os rascunhos. E aí eu começo a fazer o rascunho com essa grade, digamos assim, sempre ativa. Posso desativar, é só clicar aqui em guia de desenho novamente. E se a gente vier aqui em editar a guia de desenho, tem algumas opções bem interessantes. Então a gente tem a grade 2D, que é essa, a gente tem a isométrica, tem perspectiva, que a gente toca para criar um ponto de fuga, e tem a simetria, que é muito legal. Então, se a gente ativar aqui a parte da simetria, o que é que isso faz? Você consegue definir aqui a espessura da linha que você quer, a opacidade dessa linha, e se você mexer aqui, você consegue definir a cor da linha da guia de desenho. Então, se você quiser ela azul, preta, enfim. E eu der um OK, tudo que eu fizer agora, ele vai ser duplicado. Então, tá vendo? Todo traço que eu fizer, ele vai ser duplicado simetricamente do outro lado, o que é muito legal. Outra opção aqui dentro da guia de desenho e da parte de simetria é que, se você der um clique de novo e vir aqui em opções, a gente tem outros tipos de simetria. A gente tem essa daqui, tem a de cima para baixo, que aí, se você desenhar aqui em cima, vai reproduzir embaixo. Tem essa daqui, é a simetria de quadrante, então ele vai dividir em 4 aqui. Se eu der um OK, então tudo que eu desenhar vai ser reproduzido aqui nos 4 cantos. Isso é muito legal para trabalhos que você precisa fazer, sei lá, alguma capa, alguma coisa, e vai ficar tudo reproduzido nos 4 cantos. E tem também, aqui na parte de simetria, essa daqui, que é a radial. Deixa eu colocar aqui a cor para vocês enxergarem. Então, na simetria radial, tudo que eu fizer, ele vai reproduzir desse jeito, e é um efeito muito legal. Se você clicar assim, ó, dá um efeito visual bem doido. E aí notem que aqui, na camada que você coloca a guia de desenho, aparece um assistido. Então vamos supor que você esteja desenhando aqui nessa camada e fazendo
tudo que você precisa aqui nessa camada, e aí você não quer mais que essa camada ela fique fazendo essa simetria. Para desabilitar isso, você pode clicar aqui na camada que está com assistência de desenho e desabilitar. Se eu desabilitar, ele vai continuar com as linhas, mas ele não vai mais, reproduzir em todos os cantos, apesar das linhas ainda estarem aqui. E aí, para remover as linhas, é só desabilitar aqui a guia de desenho. Então, se eu habilitar a guia de desenho e habilitar a assistência, aí vai voltar a reproduzir tudo. Então, continuando, se eu tiver feito aqui alguma coisa, aqui na opção de tela eu também consigo virar horizontalmente. Isso é muito legal quando a gente está fazendo algum rosto, alguma coisa, e a gente quer ver se esse rosto ele está mesmo com as proporções certas e com as feições nos lugares certos. A gente pode virar essa tela horizontalmente e comparar. E também dá para virar verticalmente. Clicando aqui em informações da tela, a gente consegue ver as definições desse arquivo. Então, como eu mexi naquela hora, ele ficou com essa definição de 3.000 por 3.000 e pouco, com o DPI de 300. Eu consigo ver as camadas, consigo ver sobre essa ilustração. Essa opção sobre essa ilustração também é uma novidade do Procreate 5, que eu vou falar mais especificamente, mas eu consigo colocar aqui tipo uma assinatura digital. Eu consigo colocar aqui, digamos, assinar, né, o documento, digamos, e colocar a data de criação e a data de modificação. E ainda consigo colocar minha foto se eu quiser. Sobre compartilhar, essa daqui é a mesma opção lá do início que eu falei pra vocês. Então vai aparecer todas essas opções de compartilhamento e vai aparecer também a opção de você compartilhar em camadas, para você não perder as camadas. Então aqui tem GIF animado, arquivo PNG, PNG animado e arquivos em vídeo. Aqui em vídeo a gente consegue ver o time-lapse do que a gente fez. Então ele vai reproduzir tudo que foi feito nesse arquivo durante esse tempo aqui do vídeo. E é muito legal porque a gente consegue acompanhar todo um processo de ilustração, desde o esboço até a finalização, e a gente consegue compartilhar esse vídeo nas nossas redes sociais se a gente quiser. Então, eu abri essa ilustração para compartilhar com vocês como que foi o processo, e aqui é o replay em time-lapse, então tá tudo bem agilizado, não tá como eu fiz realmente. E aí você passando o dedo assim pro lado, você consegue voltar ou avançar mais rapidamente. Voltando então aqui para o nosso arquivo, a gente tem a opção de ver o replay em time-lapse, a gente tem a opção de parar de gravar, se a gente não quiser mais gravar, que o arquivo fique gravando nossos processos, a gente pode desabilitar, é só você clicar aqui que ele vai descartar o vídeo, e aí você coloca de novo para voltar a gravar, e se você quiser exportar o vídeo, é só clicar aqui, e aí você pode escolher se você quer o comprimento completo ou 30 segundos de vídeo. Em ajustes a gente consegue, digamos assim, configurar um pouco mais sobre a interface. Tem gente que gosta da interface clara, eu não gosto muito, eu acho que eu forço mais a minha vista quando eu deixo a interface clara, eu prefiro usar assim. E tem também essa opção de interface destra, então quem desenha com essa mão consegue ter acesso com a sua mão direita às funcionalidades desse lado. Cursor do pincel, isso daqui é uma coisa interessante, é para normalmente mostrar, se eu tô tocando na tela, ele vai mostrando essa bolinha que indica mais ou menos a pressão que eu tô fazendo. Então, ele mostra essa bolinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, quando eu me aproximo da tela. E aí, se eu desabilitar essa opção, ele não vai me mostrar o que aparece no cursor, né? Eu não tenho tanta essa precisão do que eu vou tocar, do que eu tô fazendo. Então, eu deixo essa opção aqui sempre habilitada. Aqui nessa parte de ajustes, nessa teclazinha aqui, a gente tem essas opções que são bem legais. Por exemplo, em recoloração, tá vendo aqui que preencheu tudo, né? Se eu for só aqui em cima do traço que eu fiz e eu deixar esse cursor em cima do traço, eu consigo selecionar outra cor e mudar a cor dessa minha linha para o que eu quiser. Então tem equilíbrio de cores, matiz, saturação, brilho, tem essa opção aqui de clonar, então é mais ou menos o que tem lá no Photoshop. Se eu colocar aqui para clonar e eu deixar aqui em cima, ele vai reproduzir essa mesma coisa. Mais ou menos o que a gente tem lá no Photoshop, a gente tem uma ferramenta parecida com isso. O mais legal dentre essas opções aqui que eu acho é o liquefazer, e aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Eu vou pintar essa parte aqui com algumas cores. Bom, preenchi aqui a tela com algumas cores aleatórias,
E aí se eu vier aqui em liquefazer, eu consigo empurrar, olha só, um pouco dessas linhas. Outra coisa também que dá pra fazer com esse liquefazer, essa opção aqui de rodar, eu consigo aumentar ou diminuir aqui o tamanho. E aí eu consigo, por exemplo, se eu colocar aqui bem grande, eu consigo ir passando esse pincel e aí eu vou fazendo meio que um efeito meio marmorizado aqui no Procreate. E aí esses pincéis têm outras diferenças. O expandir, ele vai expandindo realmente tudo que tá em volta. O apertar é o efeito contrário, ele vai contraindo tudo que tá em volta. Os cristais, ele vai deixando tudo meio que com umas pontinhas assim, como se fossem uns cristais mesmo. E aí você consegue depois também, se você quiser, reconstruir. Então você vai passando essa ferramenta de reconstruir e você vai voltando para como era no início. Essas ferramentas de desfoque gaussiano, movimento e perspectiva também são bem interessantes, então eu vou deixar para falar mais sobre elas em outro vídeo, mas se eu fizer um H, por exemplo, e eu vier aqui em desfoque de movimento, eu consigo mexer o meu pincel para onde eu quero que aconteça esse desfoque. Deixa eu duplicar essa camada do H, eu vou esconder essa camada de baixo e vou colocar o desfoque de movimento assim meio que pro lado, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. E aí agora eu vou habilitar essa camada de baixo e vou deixá-la por cima. Nessa daqui eu vou mudar a cor, deixa eu ver, vou mudar para um roxo, e aí eu vou selecionar essa camada e venho aqui em preencher. Vou fazer isso várias vezes, vou selecionar e preencher. E aí quando tá tudo bem preenchido, eu consigo pegar esse H e fazer isso daqui. E aí eu já criei o início, né, de um 3D, digamos, aqui nessa letra, que aí depois eu posso vir com um pincel e começar a fazer as sombras nessa letra, né? Aí você vem aqui nessa parte do roxo e você consegue selecionar e ir criando umas sombras aqui, ó. Então, onde teoricamente teria sombra, você vai conseguindo pintar e dar esse efeito de letra 3D. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é super importante, principalmente pra gente que trabalha precisando de referências, alguma coisa assim, é que dá pra gente dividir a tela. Então, por exemplo, você vai começar a fazer uma ilustração e você quer pegar uma referência de alguma pose. Se você colocar aqui pra cima, você consegue abrir alguns atalhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa opção do Safari, e aí se eu pegar e colocar aqui do lado, eu consigo dividir a tela e aí eu consigo pesquisar. Por exemplo, consigo ir para algum site, normalmente eu gosto muito de usar o Unsplash, e aí eu consigo pesquisar aqui algumas poses. Então, menina se divertindo, apareceu uma menina numa moto. Então, olha só, essa menina aqui no parque, eu quero fazer uma menina tipo comendo algodão doce, ou nessa pose especificamente eu consigo ter aqui essa referência para olhar do lado. Se eu quiser fechar ou diminuir essa referência para ter mais espaço para trabalhar, é só clicar aqui do lado e aí eu consigo ajustar e deixar essa referência um pouco menor, e aí eu consigo trabalhar aqui do lado com mais conforto. E se eu quiser fechar completamente, é só colocar todo pro lado que vai fechar. Bom, acho que foi só isso, entre aspas. Talvez eu precise dividir esse vídeo em mais de um, porque ficou muito grande, mas eu consegui fazer um geralzão aqui sobre o Procreate para quem está realmente conhecendo a ferramenta agora, primeiro contato agora, vai conseguir pegar algumas dicas. Eu acho que algumas pessoas também que já trabalham com Procreate vão conseguir pegar algumas dicas, pelo menos sobre gestos ou sobre configuração aqui, que podem ajudar, tipo o Quick Menu e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado.